Olá, vamos examinar as Escrituras? Hoje eu quero ler com vocês o texto que nos conta como que é a mulher virtuosa, como que o seu valor é excepcional. Vamos lá? O texto é Provérbios, capítulo 31. Os versículos são de 10 a 31. Eu vou ler o texto da Bíblia, a mensagem. Diz o seguinte: uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas, e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão, e se alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante, que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza seu dia. Examina um campo e o compra, e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Compreende o valor de seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas da casa. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade. Estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva. Suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para o uso. Ela mesma faz as roupas que usa e se veste de roupas de linho coloridas e vestidos de seda. Seu marido é muito respeitado quando se reúne com as autoridades locais. Ela desenha vestidos e os vende. Leva blusas que tricotou para as lojas de roupas. Suas roupas são bem feitas e elegantes. E ela sempre encara o dia de manhã com um sorriso. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer e sempre o diz com toda gentileza. Ela é atenta a todos os de sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas, ou seja, a mulher virtuosa superou todas elas. O encanto pode enganar, a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno. Dê a ela tudo o que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Essa é a mulher virtuosa. Essa é a mulher desejável aos que temem a Deus. E somente aqueles que temem a Deus as encontrarão. Essa ideia de mulher do lar que nós temos em nossos dias não é essa mulher virtuosa que o texto de Provérbios, capítulo 31, está nos narrando. Ele está nos mostrando uma mulher ativa, uma mulher que é empreendedora, competente, consciente e é colaboradora. Não uma mulher que é uma dondoca hedonista e que fica nos shoppings comprando e gastando o dinheiro do marido, não ajudando em nada, exceto dando ordens aos empregados. Historicamente, a família descrita no texto acima vivia em uma sociedade agrária do antigo Israel, muitos séculos antes da Revolução Industrial. Embora o texto seja um poema de sabedoria e não uma reportagem histórica, ele reflete aspectos reais da vida familiar da época. A casa era também o local de trabalho. Todos viviam juntos. Não existia isso de casa e trabalho. Todos moravam, compartilhavam, trabalhavam e tinham o lazer juntos, no mesmo local, no mesmo ambiente, antes da Revolução Industrial.
Hoje costumamos separar casa e trabalho, mas naquela época isso quase não existia. A família era uma unidade econômica, todos trabalhavam. O marido, a esposa e os filhos. Servos ou empregados quando a família tinha melhores condições. A sobrevivência dependia do esforço conjunto. Então não era um que se sacrificava e iria trabalhar sozinho, enquanto os outros iriam ficar usufruindo do trabalho desse que saía para trabalhar, como é nos nossos dias. Os filhos vão para a escola, se preparam para o futuro, a esposa fica em casa, cuida das tarefas domésticas e tem diversas empregadas e diversos outros benefícios. As que têm condições financeiras, aquelas que os maridos têm bens e renda o suficiente para isso, para deixá-las à toa. Não era assim. Todos colaboravam, todos eram úteis. O que normalmente fazia o marido? Em geral, os homens cultivavam a terra, cuidavam de rebanhos, construíam, faziam reparos, negociavam em mercados, participavam das decisões da comunidade, defendiam a família em caso de conflitos. Quando Provérbios 31 diz que o marido era conhecido às portas da cidade, no versículo 23, isso sugere participação na vida pública, jurídica e política local. O que normalmente as esposas faziam. As mulheres tinham um papel econômico muito maior do que muitas pessoas imaginam hoje. Elas frequentemente produziam fios e tecidos, costuravam roupas para toda a família, preparavam alimentos do zero, armazenavam grãos e azeites, administravam estoques domésticos, cuidavam das crianças, supervisionavam servos, comercializavam parte da produção familiar. A mulher de Provérbios 31 não é apresentada apenas como dona de casa, mas como administradora, produtora e negociadora. Ela não tinha um papel inferior, muito pelo contrário. Assim como hoje as mulheres não têm papéis inferiores. A mulher não é em nada inferior aos homens. Muito pelo contrário. Pois além de tudo que os homens fazem, e além de tudo que os homens poderiam fazer naquele período histórico, elas ainda conseguiam gerar filhos, educá-los, para que virassem pessoas do bem. O que faziam os filhos? As crianças começavam a trabalhar cedo, aprendendo gradualmente as atividades da família. Os meninos geralmente aprendiam a agricultura, a pecuária e os ofícios do pai. E as meninas geralmente aprendiam produção têxtil, administração doméstica e preparação de alimentos. Isso não significava uma separação absoluta. As necessidades da família frequentemente exigiam cooperação de todos. Como era um dia típico, uma rotina comum poderia ser, antes do amanhecer, levantar-se cedo, acender o fogo, preparar a primeira refeição, organizar os trabalhos do dia. Na parte da manhã, o trabalho agrícola ou artesanal, o cuidado com os animais, a produção de alimentos e tecidos. Na parte da tarde, a continuação do trabalho, o comércio local, quando necessário, reparos e manutenção. À noite, havia refeição em família, conversas e ensino dos filhos, planejamento do dia seguinte. A iluminação era limitada, então grande parte das atividades ocorria durante o dia. O que mudou com a Revolução Industrial? A grande mudança foi a separação entre o local de trabalho e o local de moradia. Antes a família trabalhava junta, produzia boa parte do que consumia. Depois, muitos homens, e posteriormente mulheres, passaram a trabalhar fora. A produção migrou para fábricas, a economia familiar tornou-se baseada em salários. Por isso, quando lemos Provérbios 31, precisamos lembrar que a mulher virtuosa vivia em um contexto em que administrar a casa significava administrar uma pequena empresa familiar. Produzir roupas, comprar terras, plantar vinhas e vender mercadorias eram atividades normais dentro da economia doméstica daquele período. Trabalho doméstico mais produção econômica é igual a unidade familiar pré-industrial. Embora essa representação seja apenas ilustrativa, ela ajuda a visualizar uma característica central das famílias antigas. O lar era simultaneamente casa, oficina, fazenda, escola e negócio da família. Essa cultura
bíblica, ela fazia com que as pessoas não trabalhassem por salário, mas administrassem os seus dias em benefício de todos. A mulher virtuosa, ela administrava o seu dia com os seus afazeres em benefício de toda a família. O homem fazia o mesmo e os filhos também faziam o mesmo. Todos viviam unidos para o bem da família e para o bem da sociedade. Ninguém trabalhava com o objetivo hedonista de ficar à toa no futuro, de acumular bens e posteriormente poder ficar à toa, pois o ficar à toa não era a ambição de nenhum deles. Eles tinham total, plena consciência de que estamos vivos para produzir, e essa produção deve gerar o bem-estar, deve gerar a fartura, tanto para si quanto para o próximo. A sociedade era organizada em famílias unidas, e viviam unidas, se alimentavam unidas, trabalhavam unidas, repousavam unidas e despertavam unidas. Todos a serviço do bem, todos a serviço da humanidade, da sociedade, todos compartilhando e todos se esforçando para que o mundo fosse um lugar melhor, um lugar produtivo, um lugar abundante. Nada de esforços por salários, nada de CLTs, pois o objetivo, além da sobrevivência, era fazer com que a vida fosse produtiva, tanto para si mesmo quanto para o outro. Após a Revolução Industrial, nós vemos que houve essa divisão, principalmente de classes, empregadores e empregados, nessa disputa entre direita e esquerda, entre ricos e pobres, e onde há inúmeros conflitos, e onde o objetivo de criar um mundo melhor e de trabalhar para que a nossa produção abençoe a nós mesmos e ao próximo se perdeu. O trabalho, ele não é simplesmente para sobrevivência, para a aquisição de bens. O trabalho, ele deve ser pensado primeiramente como saúde mental, saúde física e saúde emocional e também material. Esse é o objetivo do trabalho. Edificação. Pois estamos aqui para edificar um mundo melhor. Nascemos e pegamos um mundo de uma determinada forma. E quando nós morrermos, devemos deixá-lo melhor para os nossos filhos e netos. Esse deve ser o objetivo, além da união familiar, além da comunhão entre as pessoas, do amor ao próximo, do amor a Deus, e da comunhão entre Deus e nós e o nosso próximo. Amém.